Capítulo 7. A boa notícia: o túnel da esquerda era reto, sem qualquer ramificação lateral, desvio ou curva. A má notícia: e não tinha saída. Depois de correr por uns 100 metros, demos de cara com uma pedra enorme bloqueando completamente nosso caminho. Atrás de nós, os sons de passos arrastando-se e da respiração pesada ecoavam pelo corredor. Algo, indiscutivelmente não humano, estava em nosso encalço. Tyson, eu disse, você pode. Sim. Ele jogou o ombro contra a pedra com tanta força que o túnel todo tremeu. Fios de poeira caíram do teto de pedra. Depressa! Disse Grover. Não traga o teto abaixo, mas se apresse. A pedra finalmente cedeu, com um rangido horrível. Tyson a empurrou para dentro de uma sala pequena e nós corremos para ali. Feche a entrada. Pediu Annabeth. Do outro lado da pedra nós todos empurramos. O que quer que estivesse nos perseguindo, uivou, frustrado, enquanto forçávamos a pedra de volta ao lugar e vedávamos o corredor. Nós o prendemos, eu disse. Ou nos prendemos, observou Grover. Eu me virei. Estávamos em uma sala de cimento de menos de 2 metros quadrados e a parede oposta era feita de barras de metal. Tínhamos ido parar direto em uma cela. Que diabos! Annabeth puxava com força as barras, que nem se moveram. Pelas frestas podíamos ver uma sequência de celas em formação circular em torno de um pátio escuro, pelo menos 3 andares de portas e passarelas de metal. Uma prisão, eu disse. Talvez Tyson possa quebrar. Psiu, pediu Grover. Ouçam. Em algum ponto acima de nós, soluços profundos ecoavam pela edificação. Havia também outro som, uma voz áspera murmurando algo que eu não conseguia entender. As palavras eram estranhas, como pedras sacudidas em uma coqueteleira. Que língua é essa? Sussurrei. Os olhos de Tyson se arregalaram. Não pode ser, disse ele. O quê? Perguntei. Ele agarrou 2 barras da porta de nossa cela e as entortou, abrindo-as o suficiente para que até um ciclope passasse. Espere! Pediu Grover. Mas Tyson não estava disposto a esperar. Corremos atrás dele. A prisão era escura, apenas umas poucas lâmpadas fluorescentes às vezes brilhavam no teto. Eu conheço este lugar, disse-me Annabeth. Isto aqui é Alcatraz. Está falando daquela ilha perto de São Francisco? Ela assentiu. Minha escola veio aqui em uma excursão. É como um museu. Não parecia possível que pudéssemos ter saído do labirinto no outro lado do país, mas Annabeth morar em São Francisco todo aquele ano, para ficar de olho no Monte Tamalpais do outro lado da Bahia. Ela, certamente, sabia do que estava falando. Parem, e avisou Grover. Tyson, porém, prosseguiu. Grover agarrou-lhe o braço e o puxou de volta com toda a força. Pare, Tyson! Sussurrou ele. Não está vendo? Olhei para onde ele apontava e meu estômago se revirou. No balcão do 2º andar, do outro lado do pátio, estava um monstro mais horrível do que qualquer outro que eu já vira. Era um pouco parecido com um centauro, com corpo de mulher da cintura para cima. Mas, em vez da parte inferior de um cavalo, tinha o corpo de um dragão, com pelo menos 6 metros de comprimento, preto e coberto por escamas, com garras enormes e cauda serrilhada. Suas pernas pareciam estar enroladas em ramos de parreira, mas então percebi que eram cobras que germinavam, centenas de víboras dando botes, numa constante procura de algo para picar. O cabelo da mulher também era feito de cobras, como o da medusa. O mais estranho de tudo é que, na altura da cintura, onde a parte mulher encontrava a parte dragão, a pele borbulhava e se transformava, produzindo ocasionalmente cabeças de animais, um lobo feroz, um urso, um leão, como se ela usasse um cinto de criaturas mutáveis. Tive a sensação de que estava olhando para algo feito pela metade, um monstro tão antigo que era do começo dos tempos, antes de as formas terem sido completamente definidas. É ela, choramingou Tyson. Abaixe-se! Disse Grover. Nós nos agachamos nas sombras, mas o monstro não estava prestando atenção. Parecia estar falando com alguém dentro de uma cela no 2º andar. Era dali que vinham os soluços. A mulher dragão disse alguma frase em sua estranha língua estrondosa. O que ela está dizendo? Murmurei. Que língua é essa? A língua dos tempos antigos. Tyson arrepiou-se. Aquela que a Mãe Terra usava para falar com os titãs e seus outros filhos. Antes dos deuses. Você entende?
Perguntei. Pode traduzir? Tyson fechou os olhos e começou a falar com uma voz feminina estridente e horrível. Você vai trabalhar para o mestre ou vai sofrer? Annabeth estremeceu. Odeio quando ele faz isso. Como todos os ciclopes, Tyson tinha audição sobre-humana e uma habilidade incomum para imitar vozes. Era quase como se ele entrasse em um transe quando falava com outras vozes. Eu não vou servir, disse Tyson com uma voz grave e ofendida. Depois mudou para a voz do monstro, e então, vou desfrutar sua dor, Briareu. Tyson gaguejou para falar aquele nome. Eu nunca o vira manifestar-se ao imitar alguém, mas ele emitiu um arquejo estrangulado. Em seguida, prosseguiu com a voz do monstro. Se você pensa que sua primeira prisão foi insuportável, ainda está por experimentar o verdadeiro tormento. Pense nisso até eu voltar. A mulher-dragão andou pesadamente na direção da escada, as víboras sibilando em torno de suas pernas como os fios de ráfia de uma saia havaiana. Ela abriu as asas que eu ainda não havia notado, imensas asas de morcego que mantinha dobradas junto ao dorso de dragão. Então saltou da passarela e cruzou o pátio planando. Nós nos encolhemos ainda mais nas sombras. Um vento sulfuroso e quente atingiu meu rosto quando o monstro passou voando, desaparecendo depois em um corredor. Oh, horrível, disse Grover. Nunca senti um cheiro de monstro tão forte. O pior pesadelo dos ciclopes, murmurou Tyson. Camp. Quem? Perguntei. Tyson engoliu em seco. Todo ciclope a conhece. Histórias sobre ela nos assustam quando somos bebês. Ela era nossa carcereira nos anos ruins. Annabeth assentiu. Agora eu lembro. Quando os titãs governavam, encarceraram os primeiros filhos de Gaia e Urano, os ciclopes e os hecatonqueires. Os Heca, ou o quê? Os centímanos, disse ela. Eram chamados assim porque, bem, tinham 100 mãos. Eram os irmãos mais velhos dos ciclopes. Muito poderosos, disse Tyson. Maravilhosos. Tão altos quanto o céu. Tão fortes que podiam partir montanhas. Legal, eu disse. A menos que você seja uma montanha. Camp era a carcereira, contou ele. Ela trabalhava para Cronos. Mantinha nossos irmãos trancafiados no Tártaro, torturava-os sempre, até que veio Zeus. Ele matou Camp e libertou os ciclopes e os centímanos para ajudarem a combater os titãs na Grande Guerra. E agora Camp está de volta, eu disse. Mal, resumiu Tyson. Então, o que há naquela cela? Perguntei. Você disse um nome. Briareu. Tyson se animou. É um centímano. Eles são tão altos quanto o céu e... Já sei, eu disse. Podem partir montanhas. Olhei para as celas acima de nós, perguntando-me como alguém tão alto quanto o céu poderia caber em uma cela minúscula e por que estaria chorando. Acho que devíamos verificar antes que Camp volte, disse Annabeth. À medida que nos aproximamos da cela, o choro foi ficando mais alto. No primeiro momento em que vi a criatura lá dentro, não sabia o que estava vendo. Tinha o tamanho de um ser humano e a pele muito pálida, da cor do leite. Usava uma tanga, parecida com uma grande fralda. Os pés pareciam grandes demais para o corpo, com unhas rachadas e sujas, 8 dedos em cada pé. Mas a metade superior do corpo era a parte mais estranha. Fazia Jano parecer absolutamente normal. De seu tórax brotavam mais braços do que eu podia contar, em fileiras, na circunferência de todo o tronco. Os braços pareciam normais, mas eram tantos, todos emaranhados, que o tórax parecia um garfo em que alguém houvesse enrolado um punhado de espaguete. Várias das mãos cobriam o rosto enquanto ele chorava. Ou o céu não é mais alto como costumava ser, murmurei, ou ele é baixo. Tyson não prestou muita atenção em mim. Ele ajoelhou-se. Briareu. Chamou. O choro parou. Grande centímano. Disse Tyson. Ajude-nos. Briareu olhou para cima. O rosto era comprido e triste, o nariz torto e os dentes estragados. Tinha olhos castanhos profundos, quero dizer, totalmente castanhos, sem nenhuma parte branca nem pupila preta, como olhos feitos de argila. Corram enquanto podem, Ciclope, disse Briareu, infeliz. Eu não posso ajudar nem a mim mesmo. Você é um centímano. Insistiu Tyson. Pode fazer qualquer coisa. Briareu enxugou o nariz com 5 ou 6 mãos.
Várias outras manuseavam nervosamente pequenos pedaços de metal e de madeira de uma cama quebrada, da mesma forma que Tyson sempre brincava com peças soltas. Era impressionante observá-lo. As mãos pareciam ter vontade própria. Elas construíam um barco de brinquedo de madeira só para, em seguida, desmanchá-lo com a mesma rapidez. Outras mãos arranhavam o chão de cimento por nenhuma razão aparente. Outras brincavam de pedra, papel e tesoura. Outras, ainda, faziam sombras de patinhos e de cachorrinhos na parede. Eu não posso, gemeu Briareu. Campi voltou. Os titãs vão se reerguer e nos atirar de volta ao Tártaro. Mostre sua cara de coragem, disse Tyson. Imediatamente o rosto de Briareu transformou-se. Os mesmos olhos castanhos, mas os traços eram totalmente diferentes. O nariz era arrebitado, as sobrancelhas arqueadas e o sorriso estranho, como se ele estivesse tentando agir com bravura. Mas, então, seu rosto voltou ao que era antes. É inútil, disse ele. Minha cara de medo volta sempre. Como foi que você fez isso? Perguntei. Annabeth me deu uma cotovelada. Não seja mal educado. Os centímanos têm 50 rostos diferentes. Deve ser difícil fazer a foto de fim de ano na escola, eu disse. Tyson ainda estava extasiado. Vai ficar tudo bem, Briareu. Nós vamos ajudá-lo. Você pode me dar um autógrafo? Briareu fungou. Você tem 100 canetas? Pessoal, interrompeu Grover, temos de sair daqui. Campi vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai sentir nossa presença. Quebre a grade, disse Annabeth. Sim. Disse Tyson, sorrindo, orgulhoso. Briareu pode fazer isso. Ele é muito forte. Mais forte até do que os ciclopes. Observem. Briareu choramingou. Uma dúzia de suas mãos começou a brincar de adoleta, mas nenhuma delas esboçou qualquer tentativa de quebrar a grade. Se ele é tão forte, eu disse, por que está preso na cela? Annabeth me cutucou de novo. Ele está aterrorizado, sussurrou ela. Campi manteve preso no Tártaro por milhares de anos. Como você se sentiria? O centímano tornou a cobrir o rosto. Briareu? Chamou Tyson. Qual é o problema? Mostre-nos sua imensa força. Tyson, disse Annabeth, acho que é melhor você quebrar a grade. O sorriso de Tyson desapareceu lentamente. Vou quebrar a grade, repetiu. Ele agarrou a porta da cela e arrancou das dobradiças como se fossem feitas de argila molhada. Venha, Briareu, disse Annabeth. Vamos tirar você daqui. Ela estendeu a mão. Por um segundo, o rosto de Briareu transformou-se, exibindo uma expressão de esperança. Vários de seus braços estenderam-se, mas um número 2 vezes maior lhes deu um tapa, fazendo-os recuar. Não posso, disse ele. Ela vai me castigar. Está tudo bem, garantiu Annabeth. Você já lutou antes contra os titãs e venceu, lembra? Eu me lembro da guerra. O rosto de Briareu transformou-se outra vez, em testa e lábios franzidos. Cara de quem está pensando, eu acho. Relâmpagos sacudiam o mundo. Nós atiramos muitas pedras. Os titãs e os monstros quase venceram. Agora estão se fortalecendo novamente. Foi o que Campi disse. Não dê ouvidos a ela, falei. Vamos. Ele não se mexeu. Eu sabia que Grover tinha razão. Não tínhamos muito tempo antes que Campi voltasse. Mas não podíamos simplesmente deixá-lo ali. Tyson choraria por semanas. Vamos jogar pedra, papel e tesoura, falei sem pensar. Se eu ganhar, você vem conosco. Se eu perder, deixo você aqui preso. Annabeth olhou-me como se eu estivesse louco. O rosto de Briareu assumiu uma expressão de dúvida. Eu sempre ganho no pedra, papel e tesoura. Então vamos jogar. Bati o punho na palma 3 vezes. Briareu fez o mesmo com todas as suas 100 mãos, o que soou como um exército marchando 3 passos à frente. Ele exibiu uma avalanche de pedras, uma coleção de tesouras para uma turma inteira e papel suficiente para construir uma esquadrilha de aviões. Eu lhe disse, afirmou ele com tristeza. Eu sempre, e seu rosto assumiu uma expressão de confusão. O que é isso que você fez? Uma arma, respondi, mostrando-lhe minha arma de dedo.
Era um truque que Paul Blofeld me aplicara, mas eu não iria lhe contar isso. Uma arma ganha de tudo. Isso não é justo. Eu não falei nada sobre ser justo. Camp não será justa se ficarmos aqui. Ela vai culpar você por arrancar a grade. Agora venha. Os semideuses são trapaceiros. Briareu fungou. Mais lentamente se levantou e nos seguiu, saindo da cela. Comecei a ter esperanças. Tudo o que precisávamos fazer era descer e encontrar a entrada do labirinto. Mas então Tyson ficou paralisado. No piso inferior, logo abaixo de nós, Camp rosnava, arreganhando os dentes para nós. Pelo outro lado, eu disse. Saímos correndo pela passarela. Dessa vez Briareu ficou animado em nos seguir. Na verdade, ele disparou à frente, uma centena de braços acenando em pânico. Atrás de nós, ouvi o som de asas gigantes quando Camp alçou voo. Ela silvava e rosnava em sua língua antiga, mas eu não precisava de tradução para saber que pretendia nos matar. Descemos a escada às pressas, atravessamos um corredor e passamos por um posto de guardas, saindo em outro conjunto de celas. Para a esquerda, disse Annabeth. Lembro-me disso aqui na excursão. Corremos e chegamos ao pátio da prisão, cercados por torres de segurança e arame farpado. Depois de tanto tempo lá dentro, a luz do dia quase me cegou. Turistas perambulavam por ali, tirando fotos. Soprava um vento frio, vindo da Bahia. Ao sul, São Francisco cintilava, clara e linda, mas ao norte, sobre o Monte Tamalpais, imensas nuvens de tempestade espiralavam. Todo o céu parecia um peão preto girando da montanha onde Atlas estava aprisionado e onde o titânico palácio do Monte Otris estava sendo reconstruído. Era difícil acreditar que os turistas não enxergassem a tempestade sobrenatural se formando, mas eles não davam o menor sinal de que algo estivesse errado. Está ainda pior, disse Annabeth, olhando para o norte. As tempestades foram ruins o ano todo, mas esta... Continuem correndo, gemeu Briareu. Ela está atrás de nós. Corremos para a extremidade oposta do pátio, o mais longe possível do conjunto de celas. Camp é grande demais para passar pelas portas, eu disse, esperançoso. Neste momento a parede explodiu. Os turistas gritaram quando Camp surgiu da poeira e dos escombros, as asas abertas cobrindo todo o pátio. Ela segurava duas espadas, longas cimitarras de bronze que brilhavam com uma estranha aura esverdeada, filetes escaldantes de vapor que tinham um cheiro azedo e quente, perceptível mesmo do outro lado do pátio. Veneno! Gritou Grover. Não deixem que toquem vocês ou morreremos. Adivinhei. Bem, e depois de murchar lentamente até virar pó, sim. Vamos evitar as espadas, decidi. Briareu, lute. Encorajou Tyson. Cresça ao seu tamanho máximo. Em vez disso, Briareu dava a impressão de estar tentando encolher-se ainda mais. Parecia exibir seu rosto de absolutamente aterrorizado. Camp veio como um raio em nossa direção, andando em suas pernas de dragão, centenas de cobras coleando em torno de seu corpo. Por um segundo pensei em empunhar contra a corrente e enfrentá-la, mas meu coração veio à boca. Então Annabeth disse o que eu estava pensando. Corra. Esse foi o fim do dilema. Não havia como lutar contra aquela coisa. Atravessamos correndo o pátio e os portões da prisão, o monstro em nosso encalço. Os mortais gritavam e corriam também. Sirenes de emergência começaram a soar. Chegamos ao embarcadouro no momento exato em que um barco de turismo desembarcava passageiros. O novo grupo de visitantes congelou quando nos viu disparados na direção deles, seguidos por uma multidão de turistas assustados, seguida por... Não sei o que viam através da névoa, mas não podia ser nada bom. O barco? Perguntou Grover. Lento demais, disse Tyson. Vamos voltar ao labirinto. É a única chance. Precisamos de uma distração, afirmou Annabeth. Tyson arrancou do chão um poste de metal. Eu distraio Camp. Vocês continuam correndo. Eu vou ajudar você, falei. Não, replicou Tyson. Você vai. O veneno machuca os ciclopes. Causa muita dor. Mas não mata. Tem certeza? Vá, irmão. Encontro vocês lá dentro. Eu odiava aquela ideia. Uma vez quase perdi Tyson, e não queria correr esse risco novamente. Mas não havia tempo para discutir, e eu não tinha ideia melhor. Annabeth, Grover e eu,
Cada um pegou uma das mãos de Briareu e o arrastou na direção dos quiosques de comida, enquanto Tyson dava um grito, baixava o poste e investia contra Camp como um cavaleiro medieval. Ela estava com os olhos fixos em Briareu, mas Tyson chamou sua atenção assim que a atingiu no peito com o poste, empurrando-a de volta até o muro. Camp gritou e agitou suas espadas, despedaçando o poste. O veneno gotejava em poças em torno dela, fervilhando no cimento. Tyson recuou enquanto o cabelo de Camp açoitava e sibelava, e as víboras em torno de suas pernas dardejavam a língua em todas as direções. Entre as estranhas caras semiformadas em sua cintura um leão saltou e rugiu. Enquanto corríamos para os conjuntos de celas, minha última visão foi de Tyson erguendo um quiosque de sorvete e atirando-o em Camp. Sorvete e veneno explodiram por toda parte, as cobrinhas no cabelo da criatura todas lambuzadas de tutti-frutti. Entramos de novo no pátio da prisão. Não consigo, bufou Briareu. Tyson está arriscando a vida para ajudar você. Eu gritei para ele. Você vai conseguir. Quando chegamos à porta do conjunto de celas, ouvi um rugido feroz. Olhei para trás e vi Tyson correndo em nossa direção a toda a velocidade. Camp vinha logo atrás dele, coberta de sorvete e camisetas. Uma das cabeças de urso em sua cintura agora usava um par de óculos de sol de plástico de alcatraz. Depressa! Gritou Annabeth, como se fosse preciso alguém me dizer isso. Finalmente chegamos à cela pela qual havíamos entrado, mas a parede dos fundos estava completamente lisa, não havia qualquer sinal de pedra nem nada. Procurem a marca, disse Annabeth. Ali. Grover falou, e tocou um minúsculo arranhão, que se transformou na letra grega. A marca de Dédalo emitiu uma luz azul, e a parede de pedra rangeu, abrindo-se. Muito devagar. Tyson estava atravessando o conjunto de celas. As espadas de Camp açoitavam com violência atrás dele, cortando indiscriminadamente grades de ferro e paredes de pedra. Empurrei Briareu para dentro do labirinto e, em seguida, Annabeth e Grover. Você vai conseguir! Gritei para Tyson. Mas imediatamente eu soube que não ia. Camp estava ganhando. Ela ergueu as espadas. Eu precisava de algo para distraí-la, algo grande. Dei um tapa em meu relógio de pulso, que cresceu, transformando-se em um escudo de bronze. Desesperadamente, atirei-o na cara do monstro. Crash! O escudo atingiu-a no rosto e ela vacilou por tempo suficiente para que Tyson mergulhasse à minha frente e entrasse no labirinto. Fui logo atrás dele. Camp lançou-se à frente, mas chegou tarde demais. A porta de pedra fechou-se e sua magia nos selou lá dentro. Eu podia sentir o túnel todo sacudir enquanto Camp golpeava a pedra, rugindo furiosamente. No entanto, não ficamos ali para brincar de toque-toque com ela. Corremos para a escuridão, e pela primeira e última vez me senti feliz por estar de volta ao labirinto. Capítulo 8. Finalmente paramos em uma sala cheia de quedas de água. O piso era um grande fosso, cercado por uma escorregadia passarela de pedra. À volta, nas quatro paredes, a água jorrava de canos imensos e tombava no fosso, e nem mesmo quando dirigi para ali o facho da lanterna consegui ver o fundo. Briareu desabou contra a parede. Recolheu água em uma dezena de mãos e lavou o rosto. Este fosso vai direto para o Tártaro, murmurou ele. Eu devia mergulhar e poupar problemas a vocês. Não fale assim, disse-lhe Annabeth. Você pode voltar para o acampamento conosco. Pode ajudar a nos prepararmos. Sabe mais sobre como lutar contra os titãs do que qualquer outro. Nada tenho para oferecer, disse Briareu. Perdi tudo. O que aconteceu com seus irmãos? Perguntou Tyson. Os outros dois ainda devem ser altos como montanhas. Podemos levar você até eles. A expressão de Briareu metamorfoseou-se em algo ainda mais triste em seu rosto de luto. Eles não existem mais. Desapareceram aos poucos. As quedas de água trovejaram. Tyson fitou o fosso e piscou, fazendo as lágrimas rolarem. O que exatamente você quer dizer com desapareceram aos poucos? Perguntei. Pensei que os monstros fossem imortais, como os deuses. Percy, disse Grover com a voz fraca, até mesmo a imortalidade tem limites. Às vezes os monstros são esquecidos e perdem o desejo de permanecer imortais. Olhando para o rosto de Grover, perguntei-me se ele estaria pensando em Pan. Lembrei-me de algo que a Medusa nos dissera uma vez em que suas irmãs, as outras duas górgonas, haviam morrido,
deixando-a sozinha. Depois, no ano passado, Apolo falou algo sobre o velho deus Hélio ter desaparecido e lhe deixado os deveres de deus do sol. Eu nunca pensara muito no assunto, mas naquele momento, olhando para Briareu, percebi como devia ser horrível ser tão velho, ter milhares e milhares de anos de idade, e totalmente sozinho. Preciso ir, disse Briareu. O exército de Cronos vai invadir o acampamento, afirmou Tyson. Precisamos de ajuda. Briareu deixou a cabeça pender. Eu não posso, Ciclope. Você é forte. Não mais. Briareu levantou-se. Ei! Agarrei um de seus braços e o puxei para um lado, onde o rugido da água abafaria nossas palavras. Briareu, nós precisamos de você. Caso não tenha notado, Tyson acredita em você. Ele arriscou a vida por você. Contei-lhe tudo, o plano de invasão de Luke, a entrada para o labirinto no acampamento, a oficina de Dédalo, o caixão de ouro de Cronos. Briareu limitou-se a sacudir a cabeça. Eu não posso, semideus. Não tenho uma arma de dedo que possa vencer esse jogo. Para provar seu ponto de vista, fez uma centena de revólveres de dedo. Talvez seja por isso que os monstros desaparecem, eu disse. Talvez não seja uma questão de os mortais acreditarem ou não. Talvez seja porque vocês desistam de si mesmos. Seus olhos castanhos e puros me fitaram. Seu rosto assumiu uma expressão que eu reconhecia, e vergonha. Então, ele se virou e pôs-se a caminhar penosamente pelo corredor até desaparecer nas sombras. Tyson soluçou. Está tudo bem. Hesitante, Grover deu-lhe tapinhas no ombros. Deve ter reunido toda a sua coragem para fazer isso. Tyson espirrou. Não está nada bem, menino bode. Ele era meu herói. Eu queria ajudá-lo a sentir-se melhor, mas não sabia o que dizer. Por fim, Annabeth levantou-se e colocou a mochila nas costas. Venham, meninos. Este fosso está me deixando nervosa. Vamos procurar um lugar melhor para passar a noite. Nós nos acomodamos em um corredor formado por imensos blocos de mármore. Aquilo poderia fazer parte de um túmulo grego, pelos suportes de bronze para tochas presos às paredes. Devia ser uma parte mais antiga do labirinto, e Annabeth concluiu que isso era um bom sinal. Devemos estar perto da oficina de Dédalo, disse ela. Descansem um pouco, todos. Vamos prosseguir de manhã. Como vamos saber que é amanhã? Perguntou Grover. Apenas descansem, insistiu ela. Grover não precisava que lhe dissessem aquilo 2 vezes. Tirou um monte de palha da mochila, comeu um pouco, fez um travesseiro com o restante e começou a roncar imediatamente. Tyson levou mais tempo para adormecer. Ficou remexendo nos pedaços de metal de seu kit de construção, mas o que quer que estivesse fazendo não o satisfazia, pois ele montava e desmontava as peças repetidamente. Lamento ter perdido o escudo, disse a ele. Você se esforçou tanto para consertá-lo. Tyson ergueu a cabeça. Seu olho estava vermelho de tanto chorar. Não se preocupe, irmão. Você me salvou. Não teria sido necessário se Briareu tivesse ajudado. Ele só estava assustado, eu disse. Tenho certeza de que vai superar. Ele não é forte, disse Tyson. Não é mais importante. Deixou escapar um suspiro triste e profundo, então fechou o olho. Os pedacinhos de metal caíram de suas mãos, ainda desmontados, e Tyson começou a roncar. Tentei dormir também, mas não consegui. A sensação de ser perseguido por uma enorme mulher-dragão com espadas venenosas dificultava a tentativa de relaxar. Peguei meu saco de dormir e o arrastei até onde Annabeth estava sentada, de vigília. Sentei-me ao lado dela. Você deveria dormir, disse ela. Não consigo. Você está bem? Claro. Primeiro dia liderando a missão. Foi ótimo. Vamos conseguir, eu disse. Vamos achar a oficina antes de Luke. Ela tirou o cabelo do rosto. Tinha uma mancha de sujeira no queixo, e imaginei como ela devia ter sido quando criança, perambulando pelo país com Thalia e Luke. Quando tinha apenas 7 anos ela os salvara da mansão de um ciclope do mal. Mesmo se parecia assustada, como agora, eu sabia que ela era muito corajosa. Eu só queria que a missão fosse lógica, queixou-se ela. Quer dizer, estamos prosseguindo sem ter a menor ideia de nosso destino. Como se pode andar de Nova York até a Califórnia em um dia? O espaço não é medido da mesma forma no labirinto. Eu sei, eu sei.
É só que, ela me olhou, hesitante. Percy, eu estava enganando a mim mesma. Todo aquele planejamento e aqueles estudos. Não tenho a menor pista de aonde estamos indo. Você está se saindo muito bem. Além disso, nós nunca sabemos o que estamos fazendo. E sempre dá certo. Lembra-se da ilha de Circe? Ela riu. Você deu um porquinho da Índia fofinho. E da Aqualândia, como você conseguiu nos lançar para fora daquele brinquedo? Eu nos lancei de lá. A culpa foi totalmente sua. Vê. Tudo vai dar certo. Ela sorriu, e isso me deixou feliz, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Percy, o que ela quis dizer quando falou que você conhecia o caminho para sair do labirinto? Eu não sei, admiti. Sinceramente. Você me contaria se soubesse? Claro. Talvez. Talvez o quê? Talvez, se você me contasse a última linha da profecia, isso ajudasse. Aqui não. Annabeth estremeceu. Não no escuro. E quanto à escolha que Jano mencionou? Era disse. Pare, cortou Annabeth. Então respirou fundo, trêmula. Desculpe, Percy. Só estou estressada. Mas eu não. Eu preciso pensar sobre isso. Ficamos sentados em silêncio, ouvindo os estranhos estalos e gemidos no labirinto, o eco de pedras em atrito enquanto os túneis se transformavam, cresciam e se expandiam. A escuridão me fez pensar nas visões que tivera com Nico de Ângelo, e de repente me dei conta. Nico está aqui embaixo, em algum lugar, eu disse. Foi assim que ele desapareceu do acampamento. Ele encontrou o labirinto. Depois achou uma passagem que descia ainda mais para o mundo inferior. Mas agora ele está de volta ao labirinto. Está vindo atrás de mim. Annabeth ficou em silêncio por um longo tempo. Percy, espero que esteja errado. Mas, se tiver razão, ela olhou para o feixe de luz da lanterna, que lançava um círculo pálido na parede de pedra. Tive a sensação de que ela estava pensando em sua profecia. Eu nunca vira com uma aparência mais cansada. Que tal eu fazer a primeira vigília? Perguntei. Acordo você se algo acontecer. Pareceu que Annabeth ia protestar, mas depois ela simplesmente assentiu, tombou em seu saco de dormir e fechou os olhos. Quando chegou minha vez de dormir, sonhei que estava de volta à prisão do idoso no labirinto. Agora se parecia mais com uma oficina. Havia mesas cobertas com instrumentos de medição. Uma forja queimava, incandescente, a um canto. O garoto que eu vira no último sonho estava alimentando os foles, mas agora era mais alto, já quase da minha idade. Um estranho dispositivo semelhante a um funil estava acoplado à chaminé da forja, aprisionando a fumaça e o calor e desviando-os por meio de um cano para o chão, perto de uma grande tampa de bueiro feita de bronze. Era dia. O céu acima era azul, mas as paredes do labirinto lançavam sombras pesadas sobre a oficina. Depois de passar tanto tempo em túneis, eu achava estranho que parte do labirinto pudesse ser aberta para o céu. De certa maneira, aquilo tornava um lugar ainda mais cruel. O senhor parecia doente. Estava terrivelmente magro, as mãos em carne viva de tanto trabalhar. O cabelo branco cobria-lhe os olhos, e a túnica estava suja de graxa. Estava curvado sobre uma mesa, trabalhando em uma espécie de colcha de retalhos de metal, como uma tira larga de malha metálica. Pegou uma delicada espiral de bronze e a posicionou no lugar. Pronto, anunciou. Está pronto. Então levantou seu projeto. Era tão bonito que meu coração deu um salto, asas de metal construídas com milhares de penas de bronze encadeadas. Havia 2 pares. Um deles ainda estava sobre a mesa. Dédalo estendeu a estrutura, e as asas expandiram-se até alcançar 7 metros. Parte de mim sabia que elas nunca poderiam voar. Eram pesadas demais, e não havia como sair do chão. Mas a perícia da construção era impressionante. As penas de metal captavam a luz e refletiam 30 diferentes tonalidades de dourado. O garoto deixou os foles e correu para ver. Sorriu, apesar de estar imundo e suado. Pai, você é um gênio. O senhor sorriu. Conte-me uma novidade, Ícaro. Agora se apresse. Vai levar pelo menos 1 hora para prendê-las. Venha. Você primeiro, disse Ícaro. O senhor protestou, mas o filho insistiu. Você as fez, pai. A honra de usá-las pela primeira vez deve ser sua.
O garoto prendeu um arnês de couro no peito do pai, semelhante a um equipamento de alpinismo, com tiras que iam dos ombros até os punhos. Então começou a prender as asas, usando um cilindro de metal que parecia uma enorme pistola de cola quente. O composto de cera deve resistir por várias horas, afirmou Dédalo, nervoso, enquanto o filho trabalhava. Mas precisamos deixá-lo endurecer primeiro. E faríamos bem em evitar voar alto ou baixo demais. O mar molharia a cera. E o calor do sol a amoleceria, completou o garoto. Sim, pai, já falamos sobre isso 1.000.000 de vezes. Cuidado nunca é demais. Tenho confiança total em suas invenções, pai. Nunca existiu ninguém tão inteligente quanto você. Os olhos do senhor brilharam. Era óbvio que ele amava o filho mais do que tudo no mundo. Agora vou fixar suas asas e dar às minhas a chance de fixar adequadamente. Venha. O processo era lento. As mãos do idoso atrapalhavam-se com as tiras. Ele tinha dificuldade em manter as asas na posição certa enquanto as selava. Suas próprias asas de metal pareciam pesadas para ele, atrapalhando-o enquanto tentava trabalhar. Lento demais, murmurou o senhor. Sou lento demais. Tenha calma, papai, disse o garoto. Os guardas não devem chegar até. Bum! As portas da oficina estremeceram. Dédalo as bloqueara por dentro com uma braçadeira de madeira, mas ainda assim elas sacudiram nas dobradiças. Depressa! Disse Ícaro. Bum! Bum! Alguma coisa pesada chocava-se contra as portas. A braçadeira resistia, mas uma rachadura surgiu na porta da esquerda. Dédalo trabalhava energicamente. Uma gota de cera quente caiu no ombro de Ícaro. O garoto encolheu-se, mas não gritou. Quando sua asa esquerda estava presa às tiras, Dédalo começou a trabalhar na direita. Precisamos de mais tempo, murmurou Dédalo. Eles chegaram cedo demais. Precisamos de mais tempo para a cera se firmar. Vai dar tudo certo, disse Ícaro, enquanto o pai finalizava a asa direita. Ajude-me com o bueiro. Creche. As portas estilhaçaram-se e a ponta de um ariete de bronze surgiu pela brecha. Machados limparam os destroços e 2 guardas armados entraram no salão, seguidos pelo rei com a coroa de ouro e a barba em forma de lança. Ora, ora, disse o rei com um sorriso cruel. Estão indo a algum lugar? Dédalo e o filho pararam, as asas de metal cintilando nas costas. Estamos indo embora, Minos, disse o idoso. Estava curioso para ver até onde vocês iriam nesse projetinho antes que eu frustrasse suas esperanças. O rei Minos deu uma risadinha. Devo dizer que estou impressionado. O rei contemplou as asas. Vocês estão parecendo galinhas de metal, concluiu ele. Quem sabe não devemos depená-los e fazer uma canja. Os guardas riram como bobos. Galinhas de metal, um deles repetiu. Canja. Cale a boca, disse o rei. Então voltou-se novamente para Dédalo. Você deixou minha filha escapar, velho. Levou minha mulher à loucura. Matou meu monstro e me transformou em motivo de piada para todo o Mediterrâneo. Você nunca me escapará. Ícaro pegou a pistola de cera e lançou um jato no rei, que recuou, sobressaltado. Os guardas investiram, mas cada um deles recebeu um jato de cera quente no rosto. O respiradouro! Gritou Ícaro para o pai. Pegue-os! Vociferou o rei Minos. Juntos, o senhor e o filho tiraram com dificuldade a tampa do bueiro, e uma coluna de ar quente explodiu do chão. O rei observou, incrédulo, o inventor e o filho serem lançados ao céu com suas asas de bronze, impulsionados pelo jato de ar. Atirem neles! Gritou o rei, mas os guardas não haviam levado arcos. Um deles atirou a espada em desespero, mas Dédalo e Ícaro já estavam fora de seu alcance. Eles voaram acima do labirinto e do palácio do rei, afastando-se rapidamente da cidade de Cnossos e passando, mais além, pela costa rochosa de Creta. Estamos livres, pai. Você conseguiu. Ícaro ria. O garoto abriu as asas em sua envergadura máxima e deixou-se levar, planando, pelo vento. Espere! Chamou Dédalo. Tome cuidado! Mas Ícaro já estava sobre o mar aberto, seguindo para o norte, deliciado com sua boa sorte. Subiu ainda mais e espantou uma águia em sua rota de voo, então mergulhou na direção do mar como se tivesse nascido para voar, arremetendo no último segundo. Suas sandálias roçaram as ondas. Pare com isso! Gritou Dédalo,
mas o vento carregou sua voz para longe. Seu filho estava embriagado na própria liberdade. O senhor lutava para alcançá-lo, planando desajeitadamente atrás do filho. Estavam a quilômetros de Creta, sobre mar aberto, quando Ícaro olhou para trás e viu a expressão preocupada do pai. Ícaro sorriu. Não se preocupe, pai. Você é um gênio. Eu confio em sua obra. A primeira pena de metal soltou-se da asa do filho e remoinhou no ar. Em seguida, outra. Ícaro oscilou em pleno voo. De repente, ele viu as penas de bronze se soltando e rodopiando no ar, fugindo dele como um bando de aves assustadas. Ícaro! Gritou o pai. Plane! Abra as asas. Fique imóvel o máximo possível. Mas Ícaro batia as asas, tentando desesperadamente recuperar o controle. A asa esquerda se foi primeiro, ao se soltar das tiras. Pai! Ícaro gritou. E então caiu, as asas desfazendo-se até que ele era apenas um garoto de arnês de alpinismo e túnica branca, os braços estendidos em uma tentativa inútil de planar. Acordei com um sobressalto, com a sensação de que estava caindo. O corredor estava escuro. Em meio aos gemidos constantes do labirinto, pensei ouvir o grito angustiado de Dédalo, chamando o filho pelo nome, enquanto Ícaro, sua única alegria, mergulhava em direção ao mar, 100 metros abaixo. Não havia manhã no labirinto, mas assim que todos acordamos e tomamos um fabuloso café da manhã de barras de granola e suco de caixinha, continuamos avançando. Não mencionei o sonho. Algo nele havia me apavorado de verdade, e eu não achava que os outros precisassem saber disso. Os antigos túneis de pedra transformaram-se em barro sustentado por vigas de cedro, como uma mina de ouro ou construção parecida. Annabeth começou a ficar agitada. Isso não está certo, disse ela. Ainda deveria ser pedra. Chegamos a uma caverna na qual as estalactites pendiam do teto até quase chegar ao chão. No centro do piso de terra havia um fosso retangular, como um túmulo. Grover estremeceu. Aqui cheira como o mundo inferior. Então vi um objeto cintilando na borda do fosso, uma embalagem de papel alumínio. Corri o facho da lanterna pelo buraco e vi um cheeseburger mordido flutuando em um líquido marrom imundo gaseificado. Nico, eu disse. Ele evocou os mortos novamente. Fantasmas estiveram aqui. Tyson choramingou. Eu não gosto de fantasmas. Precisamos encontrá-lo, falei. Não sei porquê, mas estar na borda daquele fosso me deu um senso de urgência. Nico estava perto. Eu podia sentir isso. Não podia deixar que ele ficasse perambulando ali embaixo, sozinho, a não ser pelos mortos. Comecei a correr. Percy! Chamou Annabeth. Entrei em um túnel e vi luz à frente. Quando Annabeth, Tyson e Grover me alcançaram, eu olhava a luz do dia que escoava de uma série de barras acima de minha cabeça. Estávamos debaixo de uma grade feita de tubos de aço. Dava para ver árvores e o céu azul. Onde estamos? Perguntei. Então uma sombra cobriu a grade e uma vaca me olhou lá de cima. Parecia uma vaca normal, exceto por sua estranha cor, vermelho vivo, como uma cereja. Eu não sabia que vacas podiam ter aquela cor. A vaca mugiu, pôs um casco nas barras e então recuou. É um mataburro, disse Grover. O quê? Perguntei. Eles colocam as grades no chão, perto dos portões dos ranchos, para que o gado não possa sair. Os animais não conseguem andar sobre elas. Como você sabe disso? Grover bufou, indignado. Acredite em mim, se você tivesse cascos, saberia sobre mata-burros. São irritantes. Voltei-me para Annabeth. Não disse algo sobre um rancho? Precisamos dar uma olhada. Nico pode estar lá em cima. Ela hesitou. Tudo bem. Mas como saímos? Tyson resolveu o problema batendo no mataburro com ambas as mãos. A grade soltou-se e voou para fora do campo de visão. Ouvimos um clang. E um mu. Assustado. Tyson enrubesceu. Desculpe, vaca. Pediu ele. Então nos alçou para fora do túnel. Estávamos, sim, em um rancho. Colinas ondulantes se estendiam até o horizonte, pontilhadas por carvalhos, cactos e pedras. Uma cerca de arame farpado saía do portão, seguindo em ambas as direções. Vacas cor de cereja vagavam por ali, pastando tufos de grama. Gado vermelho, disse Annabeth. O gado do sol.
O quê? Perguntei. São sagrados para Apolo. Vacas sagradas? Exatamente. Mas o que estão fazendo? Espere, pediu Grover. Ouçam. A princípio tudo parecia silencioso, mas então ouvi o latido distante de cães. O som foi ficando mais alto. A vegetação rasteira começou a farfalhar e 2 cães apareceram. Só que não eram 2 cães. Era um cão com 2 cabeças. Parecia um galgo, comprido, sinuoso e de pelo todo marrom, mas seu pescoço bifurcava-se em 2 cabeças, ambas rosnando, prontas para abocanhar, no geral não muito contentes em nos ver. Cão de Jano malvado! Gritou Tyson. Au! Disse-lhe Grover, e ergueu a mão em uma saudação. O cão de 2 cabeças mostrou os dentes. Acho que não ficou muito impressionado com o fato de Grover falar sua língua. Então seu dono surgiu do meio do bosque, e percebi que o cão era o menor de nossos problemas. Era um sujeito enorme, com cabelos completamente brancos, chapéu de palha de cowboy e barba branca comprida, uma espécie de caipira gigante. Ele usava jeans, uma camiseta estampada não crie problemas no Texas, e um casaco de brim com as mangas arrancadas, deixando seus músculos desnudos. No bíceps direito havia uma tatuagem com espadas cruzadas. Ele segurava um porrete de madeira do tamanho de uma ogiva nuclear, com aguilhões de 15 centímetros projetando-se da ponta. Junto, outro, disse ele ao cachorro. O cão rosnou para nós mais uma vez, só para deixar claro suas impressões, e voltou até os pés do dono. O homem nos olhou de cima a baixo, mantendo o porrete de prontidão. O que é que temos aqui? Perguntou ele. Ladrões de gado? Viajantes apenas, disse Annabeth. Estamos em uma busca. Os olhos do homem estreitaram-se. Meios sangues, hein? Como é que você sabe? Eu comecei, mas Annabeth pôs a mão em meu braço. Sou Annabeth, filha de Atena. Este é Perse, filho de Poseidon, Grover o sátiro, Tyson. Ciclope, completou o homem. É, isso eu posso ver. Ele olhou para mim, furioso. E eu conheço meios sangues porque sou um filhinho. Sou Eurytion, o vaqueiro deste rancho. Filho de Ares. Vocês vieram pelo labirinto como outro, suponho. O outro? Perguntei. Está falando de Nico de Ângelo? Recebemos muitos visitantes do labirinto, disse Eurytion, sombrio. Não são muitos os que saem daqui. Uau, eu disse. Agora me sinto muito bem-vindo. O vaqueiro olhou para trás, como se alguém estivesse observando. Então baixou a voz. Só vou dizer isso uma vez, semideuses. Voltem para o labirinto agora. Antes que seja tarde demais. Não vamos embora, insistiu Annabeth. Não até vermos esse outro semideus. Por favor. Eurytion grunhiu. Então não vai me restar outra escolha, senhorita. Terei de levá-los para ver o patrão. Eu não me sentia como se fôssemos reféns ou situação parecida. Eurytion andava a nosso lado com o porrete atravessado no ombro. Outro, o cão de 2 cabeças, rosnava muito, farejava as pernas de Grover e de vez em quando disparava para o meio dos arbustos, para perseguir os animais, mas Eurytion mantinha mais ou menos sob controle. Descemos um caminho de terra batida que parecia seguir infinitamente. Devia estar fazendo perto de 40 graus, o que era um choque térmico depois de São Francisco. O calor fazia o chão tremeluzir. Insetos zumbiam nas árvores. Não tínhamos ido muito longe e eu já suava feito louco. As moscas apinhavam-se a nosso redor. Volta e meia víamos um cercado cheio de vacas vermelhas ou animais ainda mais estranhos. A certa altura passamos por um curral cuja cerca era revestida de amianto. Lá dentro circulava uma manada de cavalos que lançavam fogo pelo nariz. O feno em sua gamela estava pegando fogo. O solo fumegava em torno de suas patas, mas os cavalos pareciam bastante dóceis. Um garanhão grande olhou para mim e relinchou, suas narinas lançando colunas de chama vermelha para o céu. Ponderei se aquilo não lhe causaria dor. Para que eles servem? Perguntei. Eurytion franziu as sobrancelhas. Criamos animais para muitos clientes. Apolo, Diomedes e outros. Como quem? Sem mais perguntas. Por fim deixamos o bosque para trás. Empoleirado em uma colina acima de nós, erguia-se uma grande casa de fazenda, toda de pedra branca e madeira, com amplas janelas.
Parece um projeto de Frank Lloyd Wright. Exclamou Annabeth. Deduzi que estivesse falando de um arquiteto. Para mim, parecia apenas o tipo de lugar onde alguns semideuses poderiam se meter em encrenca séria. Subimos a colina. Não transgridam as regras, advertiu Eurytion quando subíamos os degraus que levavam à varanda da frente. Nada de brigar. Nada de puxar armas. E não façam qualquer comentário sobre a aparência do patrão. Por quê? Perguntei. Como é a aparência dele? Antes que Eurytion pudesse responder, uma nova voz anunciou. Bem-vindos ao Rancho Triplo G. O homem na varanda tinha uma cabeça normal, o que era um alívio. Seu rosto exibia as marcas do tempo e um bronzeado de anos no sol. Tinha cabelos pretos lisos e bigode fino, como os dos vilões de filmes antigos. Sorriu para nós, mas o sorriso não era amistoso, estava mais para divertido, do tipo, puxa, mais gente para torturar. Não pensei nisso por muito tempo, porém, por que então notei seu corpo ou corpus? Eram 3. Bem, você pensaria que, depois de Jano e Briareu, eu já estivesse acostumado a anatomias esquisitas, mas esse cara era 3 pessoas em uma só. Seu pescoço era ligado ao tórax central normalmente, mas havia 2 outros tórax, um de cada lado, unidos pelos ombros, separados por poucos centímetros. O braço esquerdo saía do tórax da esquerda, o mesmo acontecendo do lado direito, de modo que ele tinha 2 braços, mais 4 axilas, se isso faz algum sentido. Os tórax se conectavam, formando um enorme tronco, com 2 pernas normais porém muito robustas, e ele usava a maior calça jeans que já vi. Cada um dos tórax vestia uma camisa de faroeste de cor diferente, verde, amarela, vermelha, como um sinal de trânsito. Eu me perguntei como ele vestia o tórax do meio, já que esse não tinha braços. O vaqueiro Eurytion me cutucou. Diga olá para o Sr. Gerion. Oi, eu disse. Belo tórax, rancho. Belo rancho o senhor tem. Antes que o homem de 3 corpos pudesse responder, Nico de Ângelo passou pelas portas de vidro, saindo na varanda. Gerion, eu não vou esperar por... Nico ficou paralisado ao nos ver. Então puxou a espada. A lâmina era exatamente como eu vira em meu sonho, curta, afiada e escura como a meia-noite. Gerion rosnou ao vê-la. Guarde isso, Sr. de Ângelo. Não quero meus convidados se matando. Mas esse é... Percy Jackson, completou Gerion. Annabeth Chase. E 2 de seus amigos monstros. Sim, eu sei. Amigos monstros? Repetiu Grover, indignado. Aquele homem está usando 3 camisas, disse Tyson, como se tivesse acabado de se dar conta disso. Eles deixaram minha irmã morrer. A voz de Nico tremia de fúria. Estão aqui para me matar. Nico, não estamos aqui para matar você. Ergui as mãos. O que aconteceu com Bianca foi... Não pronuncie o nome dela. Você não é digno nem sequer de falar dela. Espere um pouco. Annabeth apontou para Gerion. Como você sabe nossos nomes? O homem de 3 corpos piscou. Eu faço questão de me manter informado, querida. Todo mundo aparece aqui no rancho de tempos em tempos. Todo mundo precisa de algum favor do velho Gerion. Agora, Sr. de Ângelo, guarde essa espada feia antes que eu faça Eurytion tomá-la de você. Eurytion suspirou, mas ergueu o porrete cheio de aguilhões. A seus pés, Ortro rosnou. Nico hesitou. Parecia mais magro e mais pálido que nas mensagens de Iris. Perguntei-me se ele teria comido na última semana. Suas roupas pretas estavam empoeiradas da viagem no labirinto e seus olhos escuros, cheios de ódio. Era jovem demais para ter tanta raiva. Eu ainda me lembrava dele como o garotinho alegre que brincava com as figurinhas de mitomagia. Relutante, ele embainhou a espada. Se chegar perto de mim, Percy, vou convocar ajuda. E você não vai querer conhecer meus ajudantes, garanto. Eu acredito, eu lhe disse. Gerion deu tapinhas no ombro de Nico. Pronto, todos bem comportados. Agora venham, quero lhes mostrar o rancho. Gerion tinha uma espécie de bonde, como um daqueles trenzinhos para crianças que se vêem nos parques. Era pintado de preto e branco como o couro de uma vaca malhada. O vagão do condutor tinha um par de longos chifres presos ao teto, e a buzina soava como uma daquelas sinetas que se prendem no pescoço das vacas. Concluí que talvez fosse assim que ele torturasse as pessoas.
fazendo-as morrer de constrangimento ao circular por ali no móvel. Nico sentou-se na parte de trás, provavelmente para ficar de olho em nós. Eurition arrastou-se até o lado dele com seu porrete de aguilhões e puxou o chapéu de vaqueiro sobre os olhos, como se fosse tirar um cochilo. Ortro saltou no assento da frente, ao lado de Gerion, e começou a latir, contente, numa harmonia de duas vozes. Annabeth, Tyson, Grover e eu nos sentamos nos 2 vagões do meio. Temos uma imensa operação. Gerion gabou-se enquanto o móvel avançava. Cavalos e gado bovino, na maioria, mais variedades exóticas de todos os tipos também. Chegamos a uma colina, e Annabeth arquejou. E Palectrions? Pensei que estivessem extintos. No pé da colina havia um pasto cercado com uma dúzia dos animais mais estranhos que eu já vira. Cada um deles tinha a metade da frente de um cavalo e a metade posterior de um galo. Suas patas traseiras eram imensos pés de galinha amarelos. Tinham rabo de penas e asas vermelhas. Enquanto eu observava, 2 deles começaram a brigar por causa de uma pilha de sementes. Erguiam-se nas patas traseiras, relinchavam e batiam as asas diante do outro, até que o menor deles se afastou a galope, as pernas traseiras fazendo parecer saltitar levemente. Galos pôneis, disse Tyson, perplexo. Eles põem ovos? Uma vez por ano. Geriam um rio no espelho retrovisor. Muito procurados para omeletes. Isso é horrível! Exclamou Annabeth. Deve ser uma espécie em extinção. Gerion fez um gesto com as mãos. Ouro é ouro, querida. E você não provou as omeletes. Isso não está certo, murmurou Grover, mas Gerion continuou narrando o passeio. Agora, aqui, e apontou ele, temos nossos cavalos que põem fogo pelo nariz, que vocês já devem ter visto no caminho para casa. São criados para a guerra, naturalmente. Que guerra? Perguntei. Gerion sorriu, matreiro. Ah, aqui a aparecer. E mais além, obviamente, estão nossas vacas vermelhas premiadas. De fato, centenas de vacas e bois cor de cereja pastavam na encosta de uma colina. São tantas, disse Grover. Sim, bem, Apolo é ocupado demais para cuidar delas, explicou Gerion, então ele terceiriza. Nós as criamos em grande quantidade por causa da demanda. Para quê? Perguntei. Gerion ergueu uma sobrancelha. Carne, é claro. Os exércitos precisam comer. Você mata as vacas sagradas do Deus Sol para fazer hambúrguer? Perguntou Grover. Isso vai contra as leis antigas. Ah, não se exalte tanto, sátiro. São só animais. Só animais. Sim, e se Apolo se importasse, tenho certeza de que ele nos diria. Se ele soubesse, murmurei. Nico inclinou-se para a frente. Não estou nem um pouco interessado nisso, Gerion. Tínhamos negócios para discutir, e isso não fazia parte deles. Tudo a seu tempo, Sr. D'Angelo. Olhem deste lado aqui, em algumas de minhas caças exóticas. O campo seguinte era cercado por arame farpado. A área estava apinhada de escorpiões gigantes. Rancho triplo G, eu disse, com a súbita lembrança. Sua marca estava nos caixotes no acampamento. Quintus comprou os escorpiões de você. Quintus, refletiu Gerion. Esgrimista musculoso, de cabelos grisalhos curtos? É. Nunca ouvi falar dele, disse Gerion. Agora, ali estão meus estábulos premiados. Vocês precisam vê-los. Eu não precisava vê-los, porque a 300 metros deles comecei a sentir o cheiro. Próximo às margens de um rio verde havia um curral de cavalos do tamanho de um campo de futebol. Estábulos alinhavam-se de ambos os lados. Uma centena de cavalos, aproximadamente, perambulavam em meio à imundície, e quando digo imundície, quero dizer cocô de cavalo. Era a cena mais asquerosa que eu já vira, como se uma tempestade de cocô tivesse caído e coberto o lugar com 1 metro daquilo da noite para o dia. Os cavalos estavam nojentos por andarem no meio daquilo, e os estábulos eram igualmente repulsivos. O lugar fedia de forma inacreditável, muito pior do que os barcos de lixo no Rio East de Nova York. Até Nico sentiu náuseas. O que é isso? Meus estábulos, disse Gerion. Bem, na verdade, pertencem a Egeu, mas cuidamos deles por uma pequena remuneração mensal. Não são adoráveis? São nojentos. Exclamou Annabeth. Muito cocô, observou Tyson.
Como podem manter animais assim? Gritou Grover. Vocês estão me dando nos nervos, disse Gerion. Esses são cavalos carnívoros, não estão vendo? Eles gostam de viver nessas condições. Além disso, você é pão duro demais para mandar limpá-los, murmurou Eurytion debaixo do chapéu. Calado! Disse Gerion asperamente. Está certo, talvez a limpeza dos estábulos seja um desafio considerável. Talvez eles me deixem enjoado, sim, quando o vento sopra na direção errada. Mas e daí? Mesmo assim meus clientes me pagam bem. Quais clientes? Perguntei. Ah, você se surpreenderia com o número de pessoas que paga por um cavalo carnívoro. São ótimos trituradores de lixo. Maravilhosos para aterrorizar os inimigos. Excelentes em festas de aniversário. Nós os alugamos o tempo todo. Você é um monstro, concluiu Annabeth. Gerion parou o móvel e virou-se para olhá-la. O que foi que me denunciou? Foram os 3 corpos? Você precisa libertar esses animais, disse Grover. Isso não é certo. E os clientes dos quais você tanto fala, disse Annabeth. Um deles é o Cronos, não é? Está fornecendo ao exército dele cavalos, comida e o que precisarem. Gerion deu de ombros, o que era muito estranho com seus 3 pares de ombros. Parecia que ele, sozinho, estava fazendo um olá. Trabalho para qualquer um que tenha ouro, minha jovem. Sou um homem de negócios. E vendo tudo o que tenho aqui para oferecer. Ele saltou do móvel e caminhou na direção dos estábulos, como se estivesse desfrutando do ar puro. Aquela seria uma bela vista, com o rio, as árvores e tudo, não fosse o brejo de estrume de cavalo. Nico desceu do último vagão e avançou até Gerion. O vaqueiro Eurytion não estava tão sonolento quanto parecia. Ergueu o porrete e foi atrás de Nico. Vim aqui tratar de negócios, Gerion, disse Nico. E você ainda não me respondeu. Gerion examinava um cacto. Seu braço esquerdo estendeu-se e coçou o tórax do meio. Sim, faremos o acordo, está certo. Meu fantasma me disse que você poderia ajudar. Que poderia nos guiar até a alma de que precisamos. Espere um pouco, intervim. Pensei que eu fosse a alma que você quisesse. Nico olhou para mim como se eu fosse louco. Você? Por que eu iria querer você? A alma de Bianca vale 1000 vezes a sua. Bem, você pode me ajudar, Gerion, ou não? Ah, imagino que possa, disse o rancheiro. Por falar nisso, seu amigo fantasma, onde ele está? Nico parecia inquieto. Ele não pode tomar forma em plena luz do dia. É difícil para ele. Mas está por aí. Tenho certeza disso. Gerion sorriu. Minos gosta de desaparecer quando a situação fica difícil. Minos? Lembrei-me do homem que vira em meus sonhos, com a coroa de ouro, a barba pontuda e os olhos cruéis. Você está falando do rei perverso? É esse o fantasma que vem aconselhando você? Isso não é da sua conta, Percy. Nico virou-se para Gerion. E o que você quer dizer com quando a situação fica difícil? O homem de corpo triplo suspirou. Bem, veja você, Nico. Posso chamá-lo de Nico? Não. Veja, Nico, Luke está oferecendo muito dinheiro por meios sangues. Principalmente os poderosos. E tenho certeza de que quando souber seu segredinho, quem você é de verdade, ele vai pagar muito, muito bem. Nico puxou a espada, mas Eurytion a arrancou da mão dele. Antes que eu pudesse me levantar, outro saltou sobre o meu peito e rosnou, seus focinhos a centímetros de meu rosto. Eu ficaria no bonde. Todos vocês, advertiu Gerion. Ou o outro vai rasgar a garganta do Sr. Jackson. Agora, Eurytion, por gentileza, prenda Nico. O vaqueiro cuspiu na grama. Preciso fazer isso? Sim, seu tolo. Eurytion parecia aborrecido, mas envolveu Nico com um braço imenso e o levantou como faz um lutador. Pegue a espada também, disse Gerion, com aversão. Não há nada que eu odeie mais do que ferro estígio. Eurytion apanhou a espada, tomando cuidado para não tocar na lâmina. Bem, disse Gerion alegremente, já demos o passeio. Vamos voltar a casa, almoçar e mandar uma mensagem de íris para nossos amigos no exército dos titãs. Seu demônio! Gritou Annabeth. Não se preocupe, minha querida.
Gerion sorriu para ela. Assim que eu tiver entregado o Sr. D'Angelo, você e seu grupo poderão partir. Eu não interfiro em missões. Além disso, fui muito bem pago para lhes assegurar uma passagem segura, o que lamentavelmente não inclui o Sr. D'Angelo. Pago por quem? Perguntou Annabeth. O que você quer dizer? Não se preocupe, querida. Vamos, está bem? Espere. Eu disse. E outro rosnou. Mantive-me perfeitamente imóvel para que ele não rasgasse minha garganta. Gerion, você disse que é um homem de negócios. Faça um acordo comigo. Gerion estreitou os olhos. Que tipo de acordo? Você tem ouro? Tenho algo melhor. Uma troca. Mas, Sr. Jackson, o senhor nada tem. Podia fazê-lo limpar os estábulos, sugeriu Eurytion inocentemente. Eu faço isso. Eu disse. Se eu falhar, você fica com todos nós. Entregue-nos todos a Luke em troca de ouro. Supondo que os cavalos não o comam, observou Gerion. De uma forma ou de outra, você fica com meus amigos, eu disse. Mas, se eu conseguir, você tem de nos deixar partir, inclusive Nico. Não. Gritou Nico. Não me faça nenhum favor, Percy. Eu não quero sua ajuda. Gerion deu uma risadinha. Percy Jackson, aqueles estábulos não são limpos há milhares de anos, embora seja verdade que eu talvez possa vender mais espaço neles se todo aquele estrume for tirado de lá. Então, o que você tem a perder? O rancheiro hesitou. Muito bem, aceito sua oferta, mas você precisa ter tudo limpo ao pôr do sol. Se fracassar, seus amigos serão vendidos, e eu ficarei rico. Feito. Ele assentiu. Vou levar seus amigos comigo de volta a casa. Esperaremos você lá. Eurytion lançou-me um olhar engraçado. Poderia ser de simpatia. Ele assoviou e o cachorro saiu de cima de mim, pulando para o colo de Annabeth, que deu um grito. Eu sabia que Tyson e Grover nada tentariam enquanto Annabeth fosse refém. Desci do vagão e nossos olhos encontrarão-se. Espero que saiba o que está fazendo, disse ela baixinho. Eu também espero. Gerion acomodou-se atrás do volante. Eurytion rebocou Nico para o último assento. Pôr do sol, lembrou-me Gerion. Não mais do que isso. Ele riu de mim mais uma vez, tocou a buzina de sino, e o móvel afastou-se, ribombando pela trilha. Capítulo 9. Perdi as esperanças quando vi os dentes dos cavalos. Ao me aproximar mais da cerca, segurei a camisa sobre o nariz para bloquear o cheiro. Um garanhão atravessou com dificuldade a imundície e relinchou com fúria para mim, arreganhando os dentes pontudos como os de um urso. Tentei conversar mentalmente com ele. Consigo fazer isso com a maioria dos cavalos. Oi, eu lhe disse. Vou limpar seus estábulos. Não vai ser ótimo? Sim, disse o cavalo. Entre. Vamos comer você. Um saboroso meio-sangue. Mas eu sou filho de Poseidon, protestei. Ele criou os cavalos. Em geral, isso me garante tratamento VIP no mundo equestre, mas não daquela vez. Certo, concordou o cavalo, com entusiasmo. Que venha Poseidon também. Vamos comer os dois. Frutos do mar. Frutos do mar, fizeram cor os outros cavalos enquanto chapinhavam pelo campo. Moscas zumbiam por toda parte, e o calor do dia em nada melhorava o cheiro. Eu pensei que poderia realizar a tarefa porque me lembrará de como Hércules fizera. Ele havia canalizado um rio para os estábulos e os limpado assim. Achei que talvez eu pudesse controlar a água. Mas, se eu não conseguia me aproximar dos cavalos sem ser devorado, tinha um problema. E o rio ficava mais abaixo na colina, muito mais longe do que eu imaginara, a quase 1 quilômetro. O problema do estrume parecia muito maior de perto. Peguei uma pá enferrujada e, para testar, lancei um punhado para fora da linha da cerca. Ótimo! Só faltavam 4 bilhões de pasadas. O sol já estava começando a descer. Eu tinha poucas horas, no máximo. Concluí que o rio era minha única esperança. Pelo menos seria mais fácil pensar na margem do rio do que ali. Parti colina abaixo. Quando cheguei lá, encontrei uma garota à minha espera. Vestia jeans e camiseta verde,
e seus longos cabelos castanhos estavam trançados com capim do rio. Tinha uma expressão severa, e os braços estavam cruzados. Ah, não, você não, disse ela. Eu a fitei. Você é uma náiade? Ela revirou os olhos. É claro. Mas você fala a minha língua. E está fora d'água. Ora, não acha que podemos agir como humanos se quisermos? Eu nunca pensara nisso. Senti-me meio estúpido, porém, pois vira muitas náiades no acampamento, e elas nunca faziam muito mais do que dar risadinhas e acenar para mim do fundo do lago de canoagem. Olhe, eu disse, eu só vim perguntar. Eu sei quem você é, disse ela. E sei o que você quer. E a resposta é não. Não vou deixar meu rio ser usado novamente para limpar aqueles estábulos imundos. Mas... Ah, e me poupe, garoto do mar. Vocês deuses do oceano pensam sempre que são muito mais importantes do que um riozinho, não é? Bem, deixe-me dizer então que esta náiade aqui não vai se intimidar só porque seu papaizinho é Poseidon. Isto aqui é território de água doce, senhor. O último cara que me pediu esse favor, e ele era muito mais bonito que você, me convenceu, e aquele foi o pior erro de toda a minha vida. Você tem alguma ideia do que todo aquele adubo de cavalo causa ao meu ecossistema? Por acaso eu lhe pareço uma estação de tratamento de esgoto? Meus peixes morrerão. Eu nunca vou conseguir tirar o estrume das minhas plantas. Vou ficar doente por anos. Não, obrigada. Seu modo de falar me fez lembrar minha amiga mortal, Raquel Elizabeth Dari, quase como se ela estivesse me socando com palavras. Eu não podia culpar a náiade. Agora que eu pensava no assunto, ficaria com muita raiva se alguém jogasse 2 milhões de quilos de estrume em minha casa. No entanto, meus amigos estão em perigo, disse a ela. Bem, é uma pena. Mas não é problema meu. E você não vai arruinar meu rio. Ela parecia pronta para uma luta. Os punhos estavam cerrados, mas pensei ter ouvido um leve tremor em sua voz. De repente percebi que, apesar da atitude furiosa, ela sentia medo de mim. Provavelmente, pensava que eu lutaria contra ela pelo controle do rio, e temia perder. Esse pensamento me deixou triste. Senti-me um valentão, um filho de Poseidon fazendo valer sua vontade pelo uso da força. Sentei-me em um toco de árvore. Oca, você venceu. A náiade parecia surpresa. De verdade? Não vou lutar contra você. É seu rio. Ela relaxou os ombros. Ah! Ótimo! Quer dizer, ótimo para você. Mas meus amigos e eu seremos vendidos para os titãs se eu não limpar aqueles estábulos até o pôr do sol. E eu não sei como. O rio gorgolejava a correnteza abaixo alegremente. Uma cobra que deslizava pela água afundou a cabeça. Por fim, a náiade suspirou. Vou lhe contar um segredo, filho do deus do mar. Pegue um pouco de terra. O quê? Você me ouviu. Abaixei-me e peguei um punhado de terra do Texas. Era seca, escura e pontilhada de pedaços minúsculos de pedra branca. Não, era outro material, não era pedra. São conchas, disse a náiade. Conchas petrificadas. Há milhões de anos, antes até do tempo dos deuses, quando apenas Gaia e Urano reinavam, esta terra ficava debaixo d'água. Fazia parte do mar. De repente vi o que ela queria dizer. Havia pequenos pedaços de antigos ouriços do mar e de conchas de moluscos em minha mão. Mesmo as pedras de calcário tinham impressões de conchas do mar gravadas nelas. Ok, eu disse. Para que isso me serve? Você não é muito diferente de mim, semideus. Mesmo quando estou fora d'água, a água está dentro de mim. É a fonte de minha vida. Ela recuou, pôs os pés no rio, e sorriu. Espero que encontre uma forma de resgatar seus amigos. E com isso se transformou em líquido e dissolveu-se no rio. O sol tocava as colinas quando voltei para os estábulos. Alguém devia ter vindo alimentar os cavalos, pois eles estavam devorando carcaças de animais enormes. Não dava para ver que tipo de animal era, e, no fundo, eu não queria saber. Se era possível aqueles estábulos ficarem mais repugnantes, 50 cavalos dilacerando carne crua conseguiam isso. Fruto do mar, um deles pensou ao me ver. Entre. Estamos com fome. O que eu deveria fazer? Não podia usar o rio.
E o fato de que aquele lugar estivera debaixo d'água 1 milhão de anos antes não me ajudava muito naquele momento. Olhei para a pequenina concha calcificada na palma da mão, depois para a imensa montanha de estrume. Frustrado, atirei a concha no meio do estrume. Estava prestes a virar as costas para os cavalos quando ouvi um ruído. PFFFFFFFT. Como o som de um balão de gás que tivesse sido furado. Olhei para onde eu havia atirado a conchinha. Um minúsculo esguicho de água subia da imundície. Impossível, murmurei. Hesitante, dei um passo na direção da cerca. Cresça, eu disse ao esguicho d'água. Spoos! A água jorrou 1 metro no ar e continuou a fluir. Era impossível, mas estava acontecendo. Alguns cavalos aproximaram-se para ver o que era. Um levou a boca à fonte e recuou. Argue, disse ele. É salgada. Era água do mar, no meio de um rancho no Texas. Peguei mais um punhado de terra e catei os fósseis de conchas. Eu não sabia bem o que estava fazendo, mas corria ao longo do perímetro de todo o estábulo, atirando conchas nas pilhas de cocô. Em cada ponto onde uma concha caía, irrompia uma fonte de água salgada. Pare, gritavam os cavalos. Carne é bom. Banho é ruim. Então percebi que a água não saía do estábulo ou corria morro abaixo como normalmente aconteceria. Ela simplesmente borbulhava em torno de cada fonte e penetrava no solo, levando a sujeira com ela. O estrume de cavalo se dissolvia na água salgada, deixando apenas terra comum molhada. Mas... gritei. A sensação era de algo repuxando o interior de meu abdômen, e as fontes de água explodiram, como no maior lava-jato do mundo. A água salgada jorrou mais de 5 metros no ar. Os cavalos enlouqueceram, correndo de um lado para o outro à medida que os geysers os borrifavam por todos os lados. Montanhas de cocô começaram a se dissolver como gelo. O repuxo na barriga tornou-se mais intenso, até mesmo doloroso, mas havia algo de divertido em ver toda aquela água salgada. Eu fizera aquilo. Eu trouxera o oceano para aquela encosta de morro. Pare, senhor, gritou um cavalo. Pare, por favor. Agora a água manava de toda parte. Os cavalos estavam encharcados, e alguns, em pânico, escorregavam na lama. O cocô já havia desaparecido por completo, toneladas dele simplesmente absorvidas pela terra, e agora a água começava a formar poças, escorrendo do estábulo, criando uma centena de riachos que corriam na direção do rio. Pare! Eu disse à água. Nada aconteceu. A dor em minha barriga aumentava. Se eu não interrompesse os geysers logo, a água salgada alcançaria o rio e envenenaria os peixes e as plantas. Pare! Concentrei toda a minha força para interromper a força do mar. De repente os geysers cessaram. Desabei de joelhos, exausto. À minha frente havia um estábulo limpo e reluzente, um campo de lama salgada e 50 cavalos tão completamente lavados que o pelo deles brilhava. Até os restos de comida entre os dentes haviam sido limpos. Não vamos comê-lo, gemiam os cavalos. Por favor, senhor. Chega de banho salgado. Com uma condição, eu disse. De hoje em diante vocês só comerão o que seus tratadores lhes derem. Pessoas, não. Caso contrário, voltarei com mais conchas do mar. Os cavalos relincharam e fizeram um monte de promessas de que seriam bons carnívoros dali em diante, mas não fiquei para o bate-papo. O sol já estava baixando. Virei e corri a toda para a sede do rancho. Senti o cheiro de churrasco antes de alcançar a casa, e isso me deixou ainda mais furioso, pois eu adorava churrasco. O deck estava arrumado para uma festa. Faixas e balões decoravam a cerca. Gerion virava hambúrgueres em uma imensa churrasqueira feita com um velho tambor de óleo. Eurition espreguiçava-se a uma mesa, cutucando as unhas com uma faca. O cão de duas cabeças farejava as costeletas e os hambúrgueres que grelhavam. E então vi meus amigos Tyson, Grover, Annabeth e Nico, todos amontoados em um canto, como animais em um rodeio, com tornozelos e punhos amarrados, e amordaçados. Solte-os! Gritei, ainda sem fôlego por causa da corrida. Eu limpei os estábulos. Gerion virou-se. Usava um avental em cada tórax, com uma palavra em cada um deles, de modo que se podia ler nos três juntos, em beige, o cozinheiro. Você limpou. Agora. Como conseguiu? Apesar de bastante impaciente, contei a ele. Ele assentiu, admirado. Muito engenhoso.
Teria sido ainda melhor se você tivesse envenenado aquela náiade irritante, mas não tem importância. Solte meus amigos, eu disse. Fizemos um acordo. Ah, estive pensando no assunto. O problema é que, se eu os libertar, não recebo dinheiro. Você prometeu. Gerion negou com um TSC. Mas você me fez jurar pelo rio Estige? Não, não fez. Então não vale. Ao conduzir um negócio, filhinho, deve-se sempre exigir o juramento. Puxei minha espada. Portro rosnou. Uma cabeça aproximou-se da orelha de Grover e arreganhou os dentes. Eurition, disse Gerion, esse garoto está começando a me aborrecer. Mate-o. Eurition olhou para mim. Não me agradavam minhas chances contra ele e aquele imenso porrete. Mate-o você mesmo, replicou Eurition. Gerion ergueu as sobrancelhas. Como? Você me ouviu, grunhiu Eurition. Você fica me mandando fazer seu trabalho sujo. Provoca brigas sem motivo, e eu estou cansado de morrer por você. Quer lutar contra o garoto, lute você mesmo. Era a frase menos típica de Ares que eu já ouvirá um filho de Ares dizer. Gerion largou sua espátula. Você ousa me desafiar? Eu devia demiti-lo agora mesmo. E quem cuidaria de seu gado? Portro, junto. O cão imediatamente parou de rosnar para Grover e foi se sentar junto aos pés do vaqueiro. Está bem. Grunhiu Gerion. Cuidarei de você depois, quando o garoto estiver morto. Ele pegou 2 facas de trinchar e as atirou em mim. Desviei uma com minha espada. A outra fincou-se na mesa, a 1 centímetro da mão de Eurition. Parti para o ataque. Gerion aparou meu primeiro golpe com um pegador de metal incandescente e investiu contra meu rosto com um garfo de churrasco. Adiantei-me à sua arremetida seguinte e atravessei seu tórax do meio. Aí! Ele caiu de joelhos. Esperei que ele se desintegrasse, como costuma acontecer com os monstros. Mas ele apenas fez uma careta e começou a se levantar. O ferimento em seu avental de chefe começou a cicatrizar. Bela tentativa, filhinho, disse ele. O negócio é que tenho 3 corações. O sistema perfeito de backup. Ele tropeçou na churrasqueira e espalhou carvão para todo lado. Um caiu perto do rosto de Annabeth, que deixou escapar um grito abafado. Tyson lutava para se soltar das cordas, mas nem mesmo sua força era suficiente para rompê-las. Eu precisava pôr fim àquela luta antes que meus amigos se machucassem. Espetei Gerion no tórax esquerdo, mas ele apenas riu. Acertei o estômago direito. Nada. Pela reação dele, daria na mesma que espetar a espada em um ursinho de pelúcia. 3 corações. O sistema perfeito de backup. Furar um de cada vez não adiantava. Corri para dentro da casa. Covarde! Ele gritou. Volte e morra com honra. As paredes da sala de estar eram decoradas com um punhado de troféus de caça horríveis, cabeças de alce e de dragão empalhadas, uma caixa de arma, um mostruário de espadas e um arco com uma aljava. Gerion atirou seu garfo de churrasco, que atingiu a parede com um ruído surdo, bem perto de minha cabeça. Ele puxou 2 espadas do mostruário na parede. Sua cabeça vai para ali, Jackson. Ao lado da do urso cinzento. Tive uma ideia louca. Larguei contra a corrente e agarrei o arco, arrancando-o da parede. Eu era o pior atirador de arco e flecha do mundo. Não conseguia acertar os alvos no acampamento, muito menos a mosca. Mas não tinha escolha. Não conseguiria vencer aquela luta com uma espada. Rezei para Ártemis e Apolo, os arqueiros gêmeos, esperando que pelo menos uma vez eles tivessem pena de mim. Por favor, caras. Só um tiro. Por favor. Preparei uma flecha. Gerion riu. Seu tolo. Uma flecha não é melhor que uma espada. Ele ergueu a espada e atacou. Mergulhei de lado, e antes que ele pudesse se virar, disparei a flecha na lateral de seu tórax direito. Ouvi tum, 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 à medida que a flecha atravessava cada um de seus tórax. Saiu do lado esquerdo, cravando na testa do urso cinzento. Gerion largou as espadas. Voltou-se e me fitou. Você não sabe atirar. Disseram-me que não consegue. Seu rosto adquiriu um tom doentio de verde. Ele caiu de joelhos e começou a se desfazer em areia, até que tudo o que restava dele eram apenas 3 aventais de cozinha e um enorme par de botas de cowboy.
Desamarrei meus amigos. Eurition não tentou me impedir. Então aticei o fogo na churrasqueira e atirei a comida nas chamas, como uma oferenda para Ártemis e Apolo. Obrigado, caras, eu disse. Devo essa a vocês. O céu trovejou ao longe, então deduzi que os hambúrgueres deviam estar bons. Viva para Percy! Disse Tyson. Podemos prender esse vaqueiro agora? Perguntou Nico. É. Concordou Grover. E aquele cachorro quase me matou. Olhei para Eurition, que ainda estava sentado, relaxado, à mesa. Ortro tinha as duas cabeças no colo do vaqueiro. Quanto tempo vai levar para Gerion se refazer? Perguntei-lhe. Eurition deu de ombros. 100 anos? Ele não é daqueles que se refazem rapidamente, graças aos deuses. Você me fez um favor. Você disse que já tinha morrido por ele antes, lembrei. Como? Trabalho para aquela aberração há 1000 anos. Comecei como meio-sangue comum, mas escolhi a imortalidade quando meu pai a ofereceu para mim. O pior erro que já cometi. Agora estou preso aqui neste rancho. Não posso ir embora. Não posso pedir demissão. Eu só cuido das vacas e luto no lugar de Gerion. De certa forma, estamos presos um ao outro. Talvez você possa mudar isso, eu disse. Eurition estreitou os olhos. Como? Seja bom com os animais. Cuide bem deles. E pare de vendê-los como alimento. Pare de negociar com os titãs. Eurition pensou em minhas palavras. Isso seria bom. Traga os animais para o seu lado, e eles vão ajudá-lo. Quando Gerion voltar, quem sabe não é ele quem vai trabalhar para você? Eurition sorriu. Bem, com isso eu posso conviver. Você não vai tentar nos impedir de ir embora? Claro que não. Annabeth esfregou os pulsos machucados. Ela ainda olhava desconfiada para Eurition. Seu patrão disse que alguém pagou para que passássemos em segurança. Quem foi? O vaqueiro deu de ombros. Talvez ele só tenha dito aquilo para enganar vocês. E quanto aos titãs? Perguntei. Você já enviou para eles a mensagem de Íris a respeito de Nico? Não. Gerion ia fazer isso depois do churrasco. Eles nada sabem dele. Nico fuzilava-me com os olhos. Eu não sabia o que fazer em relação a ele. Duvidava que ele concordasse em ir conosco. Por outro lado, não podia simplesmente deixá-lo perambular por aí sozinho. Você poderia ficar aqui até concluirmos nossa missão, eu lhe disse. Seria seguro. Seguro? Replicou Nico. Que importância tem para você a minha segurança? Você foi o responsável pela morte de minha irmã. Nico, disse Annabeth, aquilo não foi culpa do Percy. E Gerion não estava mentindo sobre Cronos querer capturar você. Se ele soubesse quem você é, faria de tudo para levá-lo para o lado dele. Eu não estou do lado de ninguém. E não tenho medo. Deveria ter, disse Annabeth. Sua irmã não iria querer. Se você se importasse mesmo com minha irmã, me ajudaria a trazê-la de volta. Uma alma por uma alma? Perguntei. Sim. Mas se você não queria minha alma? Não vou explicar nada a você. Ele piscou, tentando reprimir as lágrimas. E eu vou trazê-la de volta. Bianca não iria querer voltar, eu disse. Não assim. Você não a conhecia. Gritou ele. Como sabe do que ela gostaria? Olhei para as chamas na churrasqueira. Pensei no verso da profecia de Annabeth, em tu acenderás ou cairás pela mão do rei fantasma. Este só podia ser Minos, e eu precisava convencer Nico a não dar ouvidos a ele. Vamos perguntar a Bianca. O céu pareceu escurecer de repente. Eu tentei, respondeu Nico, infeliz. Ela não responde. Tente de novo. Tenho a sensação de que ela vai responder, comigo aqui. Por que ela faria isso? Porque ela tem me enviado mensagens de Íris, eu disse, de repente sendo tomado por essa certeza. Ela vem tentando me avisar o que você está tramando, para que eu possa protegê-lo. Isso é impossível. Nico sacudiu a cabeça. Só tem uma forma de descobrir. Você disse que não tem medo. Voltei-me para Eurition. Vamos precisar de um buraco, parecido com um túmulo. E comida e bebida.
Percy, disse Annabeth, em tom de advertência, não creio que isso seja uma boa. Está certo, disse Nico. Vou tentar. Eurytion coçou a barba. Tem um buraco aberto lá atrás, para a fossa séptica. Poderíamos usá-lo. Garoto Ciclope, pegue o isopor com gelo na cozinha. Espero que os mortos gostem de cerveja preta.